né? Eu sei que de repente alguém pode colocar aqui que isso poderia abrir um processo trabalhista, porque seria desvio de função. Bom, enfim, vamos desconsiderar a situação, né? Vamos supor que qualquer colaborador pudesse fazer essa função, né? Então, ter profissionais que também tenham a competência para trabalhar como caixa, né, é algo interessante, então pode ser colocado aqui como uma das possíveis causas para o problema, né, que é a falta de profissionais qualificados para caixa, né? Então, esse aqui pode ser um exemplo. Tá? Eu quis aumentar aqui para ver se vocês enxergavam melhor. Tá? Não resolveu muito, né? Mas então vocês acreditem em mim, tá? Aqui está escrito, né? Falta de capacitação do pessoal para exercerem a função de caixa. Vejam aqui, pessoal, aqui está pequenininho, tá? Mas aqui também está o nome das pessoas, tá? Então, se vocês têm uma equipe de 4, 5 pessoas e vocês querem separar as ideias, né, qual a ideia da Sara, quais as ideias do Jason e quais as ideias do Thomas, vocês muito bem podem, né, dividir, né, por atores aqui, pelas pessoas que estão participando do brainstorm. Né? Eu vou fazer isso, tá, para não ficar tão pequeno assim, eu vou fazer num Word mesmo, tá? Mas na empresa, geralmente, eu queria que vocês vissem o desenho ali para vocês saberem que a gente sempre faz naquelas folhas de flip chart ou num quadro negro. Né? E a gente pode colocar as ideias de forma aí aleatória, né? Ou pode até separar ali por pessoa. Reparem o seguinte, né? Aqui também tem aqui tem o espaço das ideias, né, por cada uma das pessoas aqui envolvidas, mas ao mesmo tempo aqui eu já tenho um outro quadro que são das ideias favoritas, né, que eu posso pegar então as ideias que foram aqui colocadas, né, ao final dessa primeira etapa e botar para cá, né, aquelas ideias que foram favoritas. Eu poderia usar 2 flip charts, né, um para as ideias como um todo e depois para as ideias que a gente selecionou, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Uma pena que ficou muito pequeno nesse computador, e acredito que para vocês também, mesmo que a tela de vocês seja maior que a minha. É que eu fiz isso na loja e o computador lá, como é para edição de vídeo e imagem, ele é aquele de telas duplas e ficava bem mais legível, bem mais visível. Mas enfim, né? Vamos fazer no Word aqui como quebra-galho agora, né? Tá abrindo ainda. Então vamos botar aqui, ó, longas filas no banco. Jóia. Então eu botei ali falta de pessoal capacitado para exercer a função de caixa. Bom, eu já dei a primeira possibilidade para esse problema, né? Falta de pessoal capacitado para ser a função de caixa. E agora, quem dá mais? Por favor, podem escrever no chat se vocês preferirem, tá? Aqui, um dos colegas aqui colocou. Eu diria que um problema é fazer com que as pessoas se autoatendam através dos canais digitais, seja por falta de estrutura, seja por resistência à teimosia. Tá, vamos tentar só condensar isso, Eric. Deixa eu pensar como é que a gente pode colocar. Tentando pensar como a gente pode colocar. Bom, eu vi que tem com o microfone aberto. Vamos ver a ideia e depois a gente retorna para essa daqui. Eu só fiquei na dúvida de como colocar lá. Karina, pode falar. Está com o microfone aberto, né? Queria dar uma ideia.
Eu tô formulando melhor aqui, antes de falar. Ah, tranquilo. Então tá. Quem mais? Tá, aqui eu vou botar aqui, pessoas se autoatendem, eu vou botar lá, depois a gente só tenta resumir. Vamos lá, beleza. Tá. Pessoas se autoatendam. Quem mais? Quem é o próximo aí a nos dar uma sugestão aí de causa para essas longas filas no banco? Professor. As datas. Uma colega aqui, a Márcia, falou as datas, né? De fato, isso é um problema, tá? Porque tem datas onde realmente nós temos mais pagamentos, né? Eu fui office boy e eu lembro bem, tá? Último dia útil do mês, primeiro dia útil até o dia 10 é um furacão de contas vencendo e pagamento de contas e fila nos bancos. Depois isso acalma bastante, tá? Então aqui a gente pode colocar que é a questão das datas, as datas de pagamentos, né, coincidentes, né? Vamos ver o que mais. Eu tenho que ficar trocando de tela aqui para ver vocês e para. Vamos lá, Karina, acho que agora tu abriu o microfone, fale-me. Eu acho, sim, que muitas instituições, mesmo hoje em dia, tendo essa questão de aplicativo e tudo, as instituições financeiras, elas não dão um suporte melhor, digamos assim. Eles esperam realmente que os clientes vão ao banco. E os clientes não sabem utilizar os aplicativos. Eu, como trabalho com atendimento direto ao público, tem muita coisa que a gente vê que é totalmente desnecessário ao cliente ir na agência. E eles vão simplesmente porque eles querem, não conseguem visualizar o extrato, não sabem o que eles têm para pagar naquele mês. Então, é um pouco de. Não é ignorância a palavra, sabe? Mas é uma falta de entendimento geral do aplicativo e de como isso gera uma melhora, tanto para a instituição quanto para as pessoas. Porque o tempo que a pessoa está ali na fila, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa e ela vai estar ali se estressando porque ela está mais. Os 15 minutos ele é exclusivo para os caixas, ele não conta para atendimento direto ao público, né? E não são em todas as cidades também que ele é válido. A cidade pode optar por escolher esses 15 minutos. Mas tem clientes que simplesmente não sabem utilizar o aplicativo. Então, acho que as instituições elas têm que investir melhor nesse tipo de plataforma com um suporte melhor também. Perfeito. Joia, a Karen ali também colocou dividir os caixas por tipo de atendimento, né? Divisão dos caixas por tipo de atendimento. A da Karina eu coloquei falta de suporte, né? É um dos itens que eu acho que também pode ser aí colocado. O que mais, pessoal? Falta de clareza nas plataformas, né? Pode ser falta de clareza nas plataformas. Aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que também vocês enxergam melhor. Vamos lá. Vou botar por número para a gente ver quantas ideias a gente também já tem disponíveis. Alguém? Eu vi que abriu um microfone aí, por favor. Olá, boa noite.
Larissa Guedes. Oi, Larissa. Me reconheci pela voz. Seguinte, o que eu vejo é a falta de, principalmente nesse momento, né, que é o que tu está falando, da organização do banco. Eu dou até o exemplo de quando eu tive que ir na Caixa e daí todo mundo foi, mas se tivesse só alguém para estar orientando e ver o que cada um queria, no fim eram umas pessoas que só queriam ir no caixa, não queriam nem, só iam tirar dinheiro, enfim. Uma falta de organização do banco, entende? Para mim foi isso que gerou, foi a única vez que eu saí de casa para poder ir no banco, porque por mim eu também não iria. Sim, tem, de fato, é algo que, nesse caso específico, parece que faltou bastante, né? Até porque as filas foram muito longas, né? E uma coisa que eu agregaria aqui nos problemas que a gente citou, né, que também pode ser uma subcausa da falta de organização, né? Por exemplo, é a falta de delimitação das filas. Pessoal, uma coisa que me irrita muito, tá? Eu sou muito chato com isso, é lugar que tem fila gigantesca e não tem faixa amarela indicando a fila do que é, quantas filas são, se a fila é numa direção ou noutra direção, que fica assim que todo mundo fica perdido. Acho que quase todos vocês já passaram por isso, né? Eu me lembro de um caso assim que eu tenho vontade de falar pro cara aqui. É um cara que vende churrasco aqui perto, aqueles churrascos prontos para assar, né? Já assados, aliás, prontos para assar é meio difícil, né? Aqueles churrascos prontos já assados, né? E, cara, ele vende muito, o produto dele é bom, mas ele tem que organizar melhor aquela fila ali, porque, pelo amor de Deus, porque tem gente que vai pegar frango assado, aí é uma fila, mas ela não tá marcada. Aí tem gente que vai pegar churrasco, é outra fila. O caixa é outra fila, mas não tem nada demarcado ali, quando vê as pessoas estão tudo perdidas ali no meio. Então, é algo... Só complementar o que eu quis dizer também da organização, o banco fez na frente, tinha a marcação delimitando os espaços para as pessoas. Só que daí, sabe como é que é as pessoas, né? Daí, tipo, fiquei distante da pessoa da frente, eu acho que já vou até furar a fila, né? Porque chegou a me dar uma agonia, porque, tipo, poxa vida, tu não tá vendo que tem uma marcação no chão. Só que se o banco tivesse se organizado, botasse uma pessoa na rua, meu querido, o que tu quer? Fica aqui na fila. Para isso, e já fosse orientando para não ter aquela fila que era surreal, né? Não, eu fui um dia no Bradesco também, e também estava assim, porque justamente o que tu falou, né? Como tem essa questão do distanciamento social, as pessoas estavam distantes uma das outras. Só que daí as pessoas vinham e perguntavam, tu tá na fila? Porque estava tão distante que tu ficava na dúvida. Outro dia foi numa lotérica também aqui em Canoas. Eu fui fazer um pagamento de uma conta para minha mãe, e aí tinha uma viatura da Brigada Militar parando motociclistas ali, né? Enfim, estavam procurando alguma coisa, documento vencido, não sei. Sei que estavam parando os motociclistas. E aí essa senhora, ela estava mais preocupada com o que estava acontecendo ali na blitz do que na própria fila. Daí tu ficava, vai ou não vai, né? E aí realmente, se tem uma pessoa para orientar, né, facilita, né? Não tem eu que dizer para a senhora, já foi, vai, anda, né? Que tem alguém para fazer essa orientação, realmente faz bastante falta. É ótima contribuição mesmo. Pessoal para orientar, né, faz falta realmente, né? Claro que tem muitos bancos que tem, né? Mas me parece que, nos tempos para cá, houve uma diminuição, né? Antes parecia que haviam mais atendentes, assim, nos bancos. Hoje parece que os bancos assumiram que as pessoas já sabem utilizar o autoatendimento e, de fato, isso não é uma verdade. Embora hajam muito mais pessoas que saibam do que antes, né? Ainda tem um público bem despreparado aí para fazer os atendimentos, né? Aliás, não fazer os atendimentos, mas sim para
que entendam, né, como fazer os pagamentos, enfim, recebimentos, enfim. Bueno, peguei aqui 8 causas, tá, pessoal? Obviamente, né, que num processo de brainstorming, a ideia é que surja um número bem significativo de causas, né? Deixa eu ver se alguém colocou aqui mais alguma coisa. Bom, por hora são essas aqui, mas com essas aqui já dá para a gente ter uma ideia que a gente conseguiu aí elencar 8 causas, certo? Bueno, agora o que a gente vai fazer? Eu tenho já aqui, né, pessoal, não vou fazer no Lucidchart, deixa eu ver. Bom, vamos tentar. Vamos ver como é que vai ficar o tamanho. Eu acho que fica maior que pelo menos o brainstorm. Vamos ver. Arquivo. Novo documento. Vamos ver. Vou botar aqui causa e efeito. Aqui, diagrama de causa e efeito. Criar documento. Ele já cria um template ali, né, no formato do diagrama de causa e efeito. Ó, esse aqui já está maiorzinho, né? Já ajuda bastante aqui a vocês visualizarem. Dá para aumentar aqui, né, boca aberta, podia ter feito isso antes com brainstorm, mas enfim. Vejam que aqui, tá, pessoal, ele não está no formato dos 6Ms, tá? Então vamos já fazer isso, tá? Aqui o ambiente vira meio ambiente, né? Deixa eu ver, pessoas, né, vira mão de obra, né, processo vira medição, equipamento vira máquinas. Claro, né, pessoal, aqui eu tô sugerindo usar a metodologia dos 6Ms, né, pessoal, mas, obviamente, quando vocês forem desenvolver na empresa, né, desenvolvam da forma que faça mais sentido para vocês, né, aqui eu estou utilizando mais o sentido de industrial, tá, mas, eventualmente, se vocês, né, estão num processo de serviços e querem utilizar, por exemplo, a nomenclatura que estava aqui antes, fiquem bem à vontade, né? É que o 6Ms é uma forma também de decorar mais fácil, né, todos os itens que... Opa, fiz caca aqui, deixa eu voltar, tá. Aqui, meio ambiente, só para tirar ele desses conchetes aqui de materiais. Ué, joia. Um problema aqui, eu vou colocar então longas filas em bancos, tá? E vamos lá ver aqueles que a gente citou. Falta de pessoal capacitado para exercer a função de caixa. Pertence a qual dos M's aqui, pessoal? Alguém se habilita? Não? Mão de obra. Oi, Camila. Mão de obra? Mão de obra, perfeito, perfeito. Era essa resposta que eu esperava ouvir. Claro, pessoal, por que eu digo que eu esperava, tá? Porque, eventualmente, algum ou outro item pode ficar numa linha tênue entre um dos M's ou outro, né? Eu vou botar aqui falta de pessoal capacitado, tá? A gente já entende, né, que é para exercer essa função de caixa, tá?
Então, aqui, falta de pessoal capacitado, né, é um item relacionado à mão de obra. Depois, vamos ver, pessoas se autoatendam através dos canais digitais, seja por falta de estrutura, seja por resistência, teimosia. Então, vamos botar aqui resistência, né, teimosia dos clientes, tá? Só que aqui, pessoal, vejam o seguinte, né? Porque eu falei, ó, eventualmente pode não ser, vamos dizer assim, o modelo mais adequado para vocês, né? Dependendo da situação. Por exemplo, se aqui fosse pessoas, eu poderia colocar aqui a questão da resistência dos clientes dentro de pessoas, né? De mão de obra, eles não são nossa mão de obra, né? Então, onde é que a gente pode colocar a resistência dos clientes? Em qual dos outros itens? Vocês veem algum? Materiais, meio ambiente, método? Vamos ver. No meio ambiente, eles fazem parte do ambiente da empresa, né? Então, mas estão fora, não estão no ambiente interno da empresa, né? Sim, Camila? Eu acho que o método que as pessoas enxergam, tipo, se tivesse uma metodologia, a resistência não seria tanto as pessoas terem, tipo um manual, sabe? De como ir no banco, porque, como usar as ferramentas, no caso, né? Pode ser. Boa sugestão, Camila. Vamos lá. Acho que a outra foi do. Deixa eu ver quem foi. Foi do colega. Deixa eu ver, da Karina, né? No meio ambiente. Também poderia ser. É por isso que eu falei para vocês que alguns itens, né, podem ficar. De repente, alguns podem classificar num item ou no outro. Mas aí você me pergunta, mas por que então classificar em itens? Mais para ter uma organização das ideias propriamente ditas, tá? Mas já vi diagramas de Ishikawa sem ter os 6 M's, né? Só feito com as espinhas ali, né? Causas e eventualmente uma subcausa, né? Para essa espinha. Então vamos colocar lá como a Camila falou, vamos botar aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, copiar, tá, para copiar aqui, e vamos colocar no método. Eu vou, para a gente colocar aqui no método, né, resistência dos clientes a novas metodologias de atendimento. Acho que fica bom, né? Acho que ficou bom. Modéstia à parte, né? Como dizia meu pai, já que ninguém gava, o Zé cagava, né? Piadinha infame essa minha, mas tudo bem. Né? Eu sei. Né? Eu sei. Vocês não precisam comentar, sei que pensaram, né? Aqui. Ai, opa. Ai. Resistência dos clientes a novas metodologias de atendimento. Né? Vamos lá. Então, os nossos primeiros 2 aqui já foram. Datas de pagamentos coincidentes. Como é que a gente pode classificar essas datas de pagamentos coincidentes em mão de obra, medição, máquinas, método, meio ambiente ou materiais? Alguém? Já que ninguém abriu o microfone, a Márcia falou método isso? Ou era em relação ao item anterior? Agora eu fiquei na dúvida. Bom, eu vou classificar da forma que eu pensei num primeiro momento, tá? Eu colocaria, num primeiro momento, deixa eu pegar lá, datas de pagamentos coincidentes,
particularmente, eu colocaria em meio ambiente. Tá? E por que eu digo meio ambiente, tá, pessoal? Porque, de fato, as datas de pagamento, em geral, são no último dia útil, primeiro dia útil, dia 5, quinto dia útil, no mais tardar dia 10. Né? E por consequência, né, as datas de vencimento das empresas também são próximas a essas, para quê? Para que elas possam dar resposta, né, no seu fluxo de caixa. Né? Eu vou dar um exemplo da própria Ubra, que acontecia há um tempo atrás. Né? A Ubra pagava os seus funcionários no dia 5, mas os boletos venciam no dia 10. O que acontecia? Tinha um desencaixe aí, né? Porque, na verdade, o maior pagamento que a Ubra fazia mensalmente era para os seus colaboradores, né? Tinha uma grande margem aí de contribuição, né, nas despesas da universidade, o pagamento dos colaboradores, e a maior despesa vencia antes do vencimento dos boletos. Tinha um desencaixe financeiro aí significativo. Aí teve uma época, para quem é mais antigo, que se bolou o seguinte: se o aluno pagar tipo lá no dia 1º, tinha tantos por cento de desconto, né? Se pagasse até o dia 5, tinha X%, 5%, 3%, não me lembro, mas tinha um descontinho aí, dependendo do valor da mensalidade, né? Representava um bom churrasco aí, pelo menos, né? Como forma de incentivar, né, os alunos a pagarem de forma antecipada, para que ela gerasse caixa para poder dar conta do pagamento dos salários, né? E isso, infelizmente, é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? É uma questão ambiental mesmo, é uma questão do ambiente onde nós estamos inseridos, onde os bancos estão inseridos, propriamente dito. Por isso que eu estou defendendo em meio ambiente, mas, claro, algum de vocês pode ter a visão diferente disso, né? E classificar em outro dos M's, por assim dizer, né? Depois, pessoal, na verdade, assim, para não delongar muito, né, cada um desses itens, falta de suporte, divisão dos caixas por tipo de atendimento. Vamos pegar aqui divisão dos caixas por tipo de atendimento, que eu gostei, tá? Divisão dos caixas por tipo de atendimento é, com certeza, né, salvo se alguém de vocês tiver opinião diferente, tá? Não é em máquinas, eu estou colando aqui, mas não é em máquinas, tá? Divisão é metodologia de trabalho, né? Divisão do trabalho, né, é metodologia, né? Então, vai aqui para método também, tá? E isso nós faríamos com todos esses itens, né? Falta de clareza nas plataformas, falta de organização relativa a ter uma pessoa para o atendimento, falta, né, para orientar a formação da fila, falta de delimitação das filas também, né? Todos eles nós colocaríamos aqui, né, dentro do nosso diagrama de causa e efeito, certo? Emitam sons, ou teclem no chat, pelo menos. Tranquilo, todos entenderam? Se todos se calarem, eu entendo e consentem entender. Beleza, já vem um certo, um yes, né? Estou imaginando que os demais também tenham entendido. Bueno, pessoal. Eu não vou, né? Nós já estaríamos entrando agora no horário do intervalo, né? Eu não vou me estender mais, tá? Porque depois do intervalo vocês fariam o quê? Fariam o exercício, né? O TDE, conforme a nossa metodologia. Então, os cálculos propriamente ditos vão ficar para a semana que vem, tá? Na aula de hoje, nós vimos, né, essas duas ferramentas, né? A aula que vem nós vamos ver a folha de verificação e o diagrama de Pareto e talvez o fluxograma, vamos ver conforme nós conseguirmos andar no tempo, né?
e depois, na aula seguinte, sim, a gente finaliza as ferramentas da qualidade, certo? Tranquilo? Dúvidas? Algo que queiram comentar, pessoal? Por favor, falem. Falem ou escrevam, né? Também tem essa opção. Tudo certo, a Juliana? Professor. Oi? Referente às aulas que você está gravando, você pretende disponibilizar? Por que eu faço essa pergunta? Porque tem dias que eu não sei se saiu alguns colegas, não vão conseguir chegar a tempo para o início da aula, né? Tranquilo, Camila. Tu vai ver aqui no canto esquerdo da tua tela, deve estar um linkzinho ali escrito gravando. Tá escrito? Sim. Tá? Justamente por isso, porque eu estou gravando e vou disponibilizar na plataforma, tá? Fica tranquilo. Só que, na verdade, assim, ó, eu não consigo disponibilizar direto na plataforma, tá? O que eu faço? Eu faço o upload para o YouTube e aí depois deixo o link da gravação disponível para vocês. Exatamente no mesmo lugar onde vocês acessaram a videoconferência, né? Provavelmente hoje à noite ou amanhã pela manhã. Nesse mesmo lugar vai estar o link da aula gravada daí no YouTube, né? Vocês acessam e aí são redirecionados para a gravação no YouTube, tá? Então, se por um acaso alguém de vocês também, semana que vem tem um determinado compromisso ou nem sempre consigo chegar a tempo, né? Não tem problema, tá? A aula vai ficar gravada sim, sem problema nenhum, vocês podem assistir depois. Né? A Camila aqui mandou um joinha, né? Tudo certo, beleza. Meus caros, então, só queria lembrá-los, né? Então, que a aula de hoje efetivamente termina, né? Com o trabalho discente efetivo, né? Que é o brainstorming e o Ishikawa, que está aqui disponível, né? Na data do dia 19, então. Tá? Em que consiste a atividade? Vocês vão escolher um problema, né? Problema qualquer. Pessoal, isso eu fiz até, né? Porque eventualmente, né? Quem trabalha em banco, por exemplo, tem mais facilidade para fazer para resolver ou para dar ideias e sugestões para resolver o problema relativo a longas filas em banco, né? Embora de certa maneira todo mundo dá para dar um pitaco, né? Eu peguei um problema mais geral que todos já passaram alguma vez, né? Justamente porque para facilitar, né? Mas eventualmente para que vocês consigam realizar essa atividade, né? Quanto mais próximos da realidade, melhor para vocês pensarem, né, nas causas e eventualmente na solução de um determinado problema. Então eu peguei a ideia que vocês escolham um problema qualquer, né, um problema organizacional, né, apenas, né, que seja de alguma empresa, né, seja privada ou pública, né, levantar quais são as possíveis causas, né, que podem estar dando origem a esse problema, né. Para que vocês façam isso, né, vocês devem se perguntar por que o problema tal, né, o problema X ocorre, né, e vão sempre, se lembrem, né, as causas são situações que ocorrem antes ou durante a realização do processo. Depois de realizarem a tempestade de ideias consigo mesmo, né, mais um motivo aqui que eu dei a oportunidade de vocês escolherem o problema, né, é justamente porque a tempestade de ideias, na verdade, vai ser um chuvisco de ideias, né? Não, desculpe. Pode ser uma tempestade, né, mas vai ser uma tempestade com vocês mesmos. Não vão ser com os colegas, já que essa atividade é individual. Por isso que eu possibilitei a escolha de um problema, né, qualquer, preferencialmente, então, que seja um problema próximo à realidade de vocês, né, que vocês possam levantar as causas. Né. Vão utilizar o diagrama espinha de peixe, colocando o problema, então, na cabeça do peixe, e depois as respostas nas espinhas, né, classificando-os conforme a metodologia dos 6 M's. Se eventualmente alguém quiser usar aqueles 6 itens que estavam disponíveis lá no Lucidchart, por exemplo, tranquilo, tá? Só que a ideia aqui, né, pessoal, é que vocês
encontrem ao menos 12 causas para esse problema, né? Ou seja, 2 para cada M, ou para cada um dos fatores que vocês utilizarem, né, naquela classificação lá de 6 itens do diagrama de Chikawa, né? Mas se vocês não conseguirem 2 causas para cada um dos M's, né, vocês podem compensar em algum outro M. Então, Igor, eu não consegui 3 causas relativas à mão de obra, mas tenho 4 causas relativas a método. Então tá, né? Tem 4, desde que feche as 12, tá pronta a tarefa. Certo? Tranquilo? Emitam sons, teclem no teclado ou qualquer coisa parecida. Ok, o Eric ali, Chayane tranquilo, Josué tranquilo. Então, meus caros, como todos respondem ok, né, eu acredito que também, né, não tenha maiores problemas essa atividade, mas qualquer coisa eu fico à disposição, né, vocês podem me enviar mensagem ali pela própria plataforma que eu respondo também, se tiverem dúvidas. O prazo de resposta, né, é até a aula que vem. Tá? Vocês têm a semana toda aí para responder, não precisa sair correndo respondendo agora. Claro, se preferirem para já se livrar, fica a livre escolha de vocês. Certo? No mais, então, meus caros, muito bom revê-los, né, mesmo que à distância, aqui só pela câmera, né, ouvi-los ou, né, enxergar vocês teclando comigo, né, e desejo a todos aí uma boa noite e uma excelente semana. Certo? Certo, boa noite, professor. Só te fazer uma pergunta. Sim, por favor. Não, mas a pergunta é aquelas quando tá saindo assim da sala para perguntar. Tranquilo. Eu estava comentando de que tu tá dando orientação por TCC, enfim. Pergunto porque, na verdade, né, como quase todo mundo já sabe, eu já fiz e tal, só que eu não vi tantas ano passado, porque como eu estava focado no meu, eu não vi, sabe? Daí, tipo, aquelas função de horas e tal. Como que vai ser feito esse ano? Só não sei se tu saberia me responder. Olha, uma dúvida. Assim. Sim, não, tranquilo, Larissa, ótimo. O que acontece, assim, ó, essa semana, tá, saiu as orientações de Canoas para as bancas, tá? Em Canoas vai ser feito da seguinte forma, vai ser feito de forma virtual, tá? Vai ser disponibilizado para os alunos um link, onde os alunos vão poder acessar as bancas, tá? E vão poder assistir normalmente, tá? Então, só a única coisa que eles vão pedir lá em Canoas, mas é que eles já pedem, é que o aluno preencha um formulário dizendo sobre o que foi a banca. Tem um roteiro de perguntas ali, do que foi o trabalho e tal, né? E eles vão pedir para os alunos encaminharem digitalizado, né? Para o professor lá, que no caso é o Rodrigo, para validar as horas complementares, tá? Então, em princípio, eu acredito que Gravataí deve fazer procedimento parecido, né? Quem pode te dizer melhor é a professora Adi, porque ela é a coordenadora de atividades complementares, né? Mas eu imagino, ela estava nessa reunião porque ela também é professora de Canoas. Eu acredito que ela vai seguir da mesma maneira, ela e a professora Eliane devem fazer o mesmo formato. E em Porto Alegre, eu que coordeno essas bancas, eu vou fazer assim também, tá? Nós vamos definir as bancas, né? Vamos elaborar uma planilha com as bancas, e nessa planilha já vai ter lá os links para vocês acessarem, né? Só que aí assim, ó, para acessar a banca, vocês podem acessar a qualquer momento, mas só vai valer como hora realmente quem assistiu do início ao fim, porque a gente tem como ver o relatório ali, e quem preencheu o formulário, né? No caso,
eu não sei se a Adi e a Eliane vão exigir o preenchimento do formulário. Eu exigiria, porque de repente é fácil também algum aluno entrar na sala, né, logar, eu sei que não é o teu caso, né, mas logar, ficar logado ali o tempo todo, né, deixar a noite toda logada como se estivesse assistindo todas as bancas e na verdade ficou passeando dentro de casa, não viu, né. Então eu cobraria o formulário, né, mas não sei se elas vão fazer isso, mas acho que devem fazer algo nesse sentido, assim. Então provavelmente aí em Gravataí as bancas vão ser virtuais mesmo, né, vão ser feitas pelo próprio Google Meet, né, assim como eu apresentei ali o meu PDF para vocês, tela por tela, né, vocês vão fazer isso com o PowerPoint de vocês, né, no teu caso não, que já fez a apresentação, né, mas os colegas que forem apresentar, no caso. Ok. Sim, só por saber mesmo, para não deixar no final do ano, daí, né, vou me apertar Claro. nas horas e não eu quero. Não, te entendo, claro. Então, Não, tá fez bom. muito bem perguntar. Eu acredito que em seguida elas devem enviar orientações sobre isso, enfim, né? Como isso foi recente, foi segunda-feira, ontem, essa reunião que eu te falei, eu acredito que por essa semana elas devem estar encaminhando algo nesse sentido. Tá, ok, então. Tá Muito bom? obrigado por tirar a dúvida, professor. Disponha, não por isso. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Oi, Igor, eu queria fazer uma Oi. pergunta. Sim, Camila, fale. Normalmente, eu digo por mim, tá? Eu tô tentando fazer os trabalhos que tu pede da semi-presencial com aquele mapa mental, né? Mas eu não tenho certeza se tá certo. Tu tem como dar um feedback de retorno depois? Até porque é uma metodologia nova que, como tu apresentar em aula, mas eu nunca tinha feito, então eu não sei se tá certo, se tá errado, enfim, né? Tá. Para os colegas, eu não sei se tem mais alguém tentando fazer com mapa mental ou não, mas eu pelo menos estou tentando pôr em prática, porque às vezes eu acho que fica tão pequenininho, tão sucinto, então, tipo, eu gostaria do feedback para ver se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado, né? Tá. Eu dou uma olhada e anotei aqui já, Camila, e te dou um retorno, sim, pode. Tá. Porque as nossas Perfeito, então. semipresenciais têm sido todas assim, né, de modelo de mapa mental, né? Isso, eu fiz acho que duas, uma eu esqueci de fazer, mas as duas que eu fiz eu tentei fazer com nesse formato, né? Aham, perfeito. Pra Não, ver, até uma eu fiz com o desenho, outra eu fiz sem o desenho, então eu não sei, tipo, o que tá certo, o que tá errado, tipo, é só pra ter mais mesmo. Não, eu olho sim, te dou um retorno, pode deixar. Tá bom, então, muito obrigada. Nada, não, por isso. Boa noite. Boa noite. Então, meus caros, boa noite a todos, então.